Jovens cooperativistas participam em Cascavel do Jovem Coop 2012. Cooperativas e governo do estado se unem para alavancar a suinocultura na região dos Campos Gerais. Marca Paraná Cooperativo comemora 40 anos. Assista a 2 reportagens que se destacaram no Prêmio CEPAR de Jornalismo. O programa Paraná Cooperativo está começando. Fazer com que o cooperativismo esteja ainda mais presente na sociedade. Esse desafio foi o motivo de reflexões e debates entre os 350 jovens cooperativistas de 11 cooperativas do Paraná que participaram nos dias 19 e 20 de julho em Cascavel da 21ª edição do Jovem Coop. Promovido e organizado pelo Sescope Paraná, o evento reuniu descontração e vontade de aprender e conhecer os novos desafios do setor. Bom dia! Seja bem-vinda! Boas-vindas desse jeito significam que o dia promete. Aos poucos, eles vão chegando. São jovens cooperativistas de várias regiões do estado. Com toda essa animação, rapidamente a sede da Associação Atlética Copavel fica repleta de visitantes. Eles marcam presença, fazem questão de demonstrar solidariedade ao companheiro do lado e ouvem das lideranças aquilo que o cooperativismo espera deles. Uma oportunidade para que vocês possam trocar experiências, discutir cooperativismo e preparar essa missão que vocês têm pela frente. Vocês terão que assumir a responsabilidade da política das vossas cidades, da cooperativa de vossas cidades, de toda a sociedade das vossas cidades. Gostaria muito que vocês refletissem. Na pauta dos 2 dias de evento, palestras, informações e muita atenção de quem veio de longe para aprender mais. Para compensar tanto esforço, muita alegria e descontração. Artistas amadores ganham o palco e mostram do que esses jovens são capazes. Conhecimento e arte andam juntos. No Ano Internacional das Cooperativas, instituído pela ONU, os participantes do Jovem Coop 2012 têm a oportunidade de dar a contribuição deles ao cooperativismo. Numa ação conjunta que demonstra o espírito de união, solidariedade e cooperação desses jovens, eles dão exemplo de que estão preparados para assumir desafios futuros, com o conhecimento e a determinação que já demonstram no presente. Em grupos, eles discutem ideias e definem ações para divulgar, ainda mais, as práticas cooperativistas. Ao todo, são elaborados 11 projetos. No final, a apresentação do resultado. Ideias na cabeça e responsabilidades nos braços. A logomarca do Ano Internacional das Cooperativas entra em cena e rouba o espetáculo. Uma demonstração de que o cooperativismo do futuro está em boas mãos. Com investimentos na cadeia produtiva de suínos, a região de Castro, nos Campos Gerais, pode se tornar um dos maiores polos do agronegócio do Paraná. O apoio financeiro para que isso aconteça foi dado no dia 15 de agosto em Curitiba. Presidentes de cooperativas assinaram um protocolo de intenções com o governo do estado que indica um investimento de 180 milhões de reais no programa Paraná Competitivo. Na mesa de negociações, os detalhes de como as cooperativas Castrolanda, Batavo e Capal vão desenvolver ainda mais a região. Juntas, elas vão construir um frigorífico para abate, corte e industrialização de carne suína. O resultado de todo esse investimento? A geração de 1.800 empregos diretos e 5.400 indiretos até o final de 2012. O investimento que a gente pretende fazer pelas 3 cooperativas é um investimento de um frigorífico para abate e industrialização de suínos em 3 fases. A primeira fase seria de 2.300 suínos por dia, e que poderá dobrar dentro de alguns anos, e um investimento em torno de 100 milhões de reais, essa primeira fase. Após esse primeiro período de implantação, o empreendimento deve faturar 520 milhões de reais. E depois de concluída a segunda fase, o lucro esperado deve chegar a 1 bilhão de reais. Acaba também melhorando com isso o faturamento da cooperativa. E, logicamente, com isso nós temos condições de cada vez mais melhorar o padrão de vida dos nossos cooperados e das pessoas que estão ligadas à nossa cooperativa e todas, afinal, a toda a economia
né, principalmente dos Campos Gerais, que vai se beneficiar muito com o investimento que nós vamos fazer na área de suínos com esse frigorífico. Mais uma vez, uma demonstração prática do sucesso desse programa concebido no início do governo, que é o Paraná Competitivo, que visa justamente promover o desenvolvimento econômico do nosso estado, o desenvolvimento social, com a geração de muitos empregos. Tanto é verdade que já temos confirmados cerca de 18 bilhões de reais em novos investimentos no estado do Paraná, porque sabemos da pujança, das potencialidades dos nossos empresários, sobretudo das nossas cooperativas, são motivo de muito orgulho para nós paranaenses, pelo trabalho digno, honrado, competente, que coloca as nossas cooperativas como modelo no país e algumas delas até muito bem ranqueadas mundialmente em alguns setores. A seguir, 40 anos da marca Paraná Cooperativo. Jornalistas se reúnem para relembrar a trajetória da publicação e debater o futuro da comunicação no cooperativismo. Bata no peito. Você pode não perceber, mas o cooperativismo está presente na sua vida todos os dias. Oferecendo alimentos de qualidade, cuidando da saúde, transportando produtos, ajudando na hora de poupar ou de emprestar com segurança, gerando oportunidades e realizando sonhos. Bata no peito, solte essa voz. Escolha o que é nosso, junte-se a nós. Escolha o que é nosso. Cooperativas, orgulho do Paraná. Começou com a publicação de um informativo mensal em 1972, ano seguinte à fundação da OCEPAR. Com o tempo, a publicação passou a ser semanal e virou revista. Hoje, a marca Paraná Cooperativo está consolidada como a voz do cooperativismo paranaense. Para resgatar a história desses 40 anos de muitas informações, obstáculos, desafios e vitórias, a OCEPAR reuniu no dia 13 de agosto em Curitiba jornalistas que participaram e ainda atuam na comunicação social da empresa. No centro das atenções, profissionais que de entrevistadores são os entrevistados. Pessoas que têm muito a contar quando o assunto é o jornalismo colocado em prática pela OCEPAR. Inclusive, naquela época, eu trouxe para cá um modelo de lauda pauteada. Então, isso facilitou o trabalho do diagramador, assim. Quando tudo começou, o Antônio, conhecido como Tonico, era um dos poucos diagramadores que havia no estado. E não demorou muito para ele também se tornar o redator do Paraná Cooperativo. Acabou assumindo todo o jornal sozinho, numa época em que a tecnologia na área dava os primeiros passos. Era difícil, principalmente para diagramação, né? Você tinha que calcular todos os textos. E às vezes tinha que forçar para colocar num espaço que já não cabia mais nada, né? Da Fundação Emater para o OCEPAR, em 1976, Eloy iniciava uma experiência profissional que iria durar 23 anos. De cara, o maior desafio foi ajudar o Paraná Cooperativo a cumprir a sua função. Para isso, não faltaram dificuldades. Mas o telex ainda era o telex mecânico, aquele sistema antigo, que ele lia uma fita que eventualmente arrebentava. Vieram os avanços e a comunicação da OCEPAR foi informatizada. Com isso, o novo foi sinônimo de dificuldade para quem estava chegando. Foi o caso do Edson. Em 1991, ele teve que substituir o costume de trabalhar numa máquina de escrever pela novidade de redigir textos no computador. Para ele, a tecnologia ajudou a melhorar a qualidade dos jornais feitos pelas cooperativas. Os jornais de cooperativa profissionalizaram, né? Amadureceram, né? Estão sendo bem feitos, né? Em 2002, foi a vez do Giovanni dar a sua contribuição ao Paraná Cooperativo. 2 anos depois, o informativo virou revista. E desde então, é presença constante entre cooperados e lideranças do setor agropecuário. Hoje eu viajo muito por conta da área e do lugar onde eu estou trabalhando. Eu me orgulho muito de encontrar a revista Paraná Cooperativo na recepção de várias entidades ligadas ao agronegócio e ao cooperativismo ou não, no estado e fora deles. Hoje o portal da OCEPAR se chama Portal Paraná Cooperativo.
outros produtos que nós temos na casa usam essa marca pela força que ela tem, né? No final da década de 1960, o cooperativismo no Paraná ainda era desorganizado. O INCRA era o órgão estatal que coordenava e fiscalizava as cooperativas. Na época, existia um boletim que se chamava INCRA Cooperativo. Ele era enviado a todas as cooperativas que faziam parte do AOCEPAR. Foi justamente essa publicação que deu origem ao Paraná Cooperativo. Mais do que uma simples mudança no nome da publicação, a novidade já era um sinal de que as cooperativas paranaenses se preparavam para se adequar aos novos tempos e um dia ser líderes no setor. O grande idealizador foi Silvio Galdino Carvalho Lima, um engenheiro agrônomo, que dizia ele, nos depoimentos que ele nos deu, ele não entendia patavina de cooperativismo, não entendia nada. Na trajetória de desafios e sucesso, o aprendizado sempre foi uma constante. Hoje, os deslizes do passado são lembrados com uma boa dose de humor. A minha primeira reportagem, quando cheguei na AOCEPAR, tinha uma cooperativa, era uma cooperativa importante, ela estava em sérias dificuldades, ela cresceu muito no período, me parece que ela especulou, cometeu alguns erros administrativos e ela estava quase em insolvência. E eu fui para essa cooperativa, assisti à Assembleia Geral, na qual o presidente foi destituído, e eu fiz uma reportagem grande, retratando tudo o que aconteceu dentro da Assembleia. E na capa, com a diagramação do Tunico, eu peguei uma foto daquela cooperativa, eu rasguei perpendicularmente, de cima a embaixo a foto, e meio emendei. Cooperativa tal em insolvência. Após 40 anos, a realidade é bem outra. Vivemos numa época em que parece não haver limites para a tecnologia da comunicação. O sistema vive uma fase de transição. O impresso, no caso a revista, ela nunca vai deixar de existir, na minha avaliação. Tá falando da mídia cooperativa, ela sempre vai ter o seu espaço na sala do produtor, na caminhonete dele, no carro dele. Essa é a informação residual e de consulta que eu falo, ela não vai deixar de existir, tá? Agora, nós estamos vivendo um processo de transformação que as cooperativas precisam se preparar, não necessariamente as cooperativas, mas os seus cooperados, tá? Para esse tipo de informação, de viver o mundo, na verdade. Mas isso a gente vai depender do investimento público de inclusão digital, que aí não é só as cooperativas, mas outros ambientes corporativos segmentados também necessitam disso. Inclusive a educação formal aí que a gente vê no interior. O cooperativismo tem que estar preparado para, desde agora, claro que ainda é um público muito pequeno, transmitir informações para aquele pequeno número de pessoas que acessam a internet. No próximo bloco, acompanhe as duas reportagens de televisão que conquistaram o 2º e o 3º lugares do Prêmio AOCEPAR de Jornalismo deste ano.